para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Muito boa tarde, colegas parlamentares. Ata da 56ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de junho de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevic. Secretarias, deputada Ana Paula Lima, deputado Maurício, deputado Patrício. Às 10 horas do dia 5 de junho do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Patrício Destro para, como secretária ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Darcy de Matos, pelo PSD, e Seu Dresch, pelo PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei de número 053/2018. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou parecer favorável ao ofício número 0483/2016. Em seguida, foram aprovadas em redações finais exaradas aos projetos de lei números 0488, 0537/2017, 020 e 035/2018, respectivamente. Foram aprovados o pedido de informação de número 096/2018 e as moções número 0166 a 0168/2018, bem como os requerimentos de números 0450 e 0453/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de número 452 e 0454 a 0458/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 0287 a 0289/2018. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Maurício Scurlac e Patrício Destro. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para as 14 horas, conforme o horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, a ata que foi lida e que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Não havendo discussão, em votação está aprovada. Eu estou solicitando para que a assessoria possa fazer a distribuição do expediente e vamos entrar com a autorização do deputado Sopelcio e Padre Pedro Baldiceira na nossa próxima, com vossas excelências participando, um prazer. Vamos entrar para breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, deputado César Valduga, que agora, já sem o auxílio das muletas, pode chegar sem pressa à tribuna para fazer o seu pronunciamento pelo tempo de até 10 minutos, deputado César Valduga. Obrigado, nosso querido deputado Kennedy Nunes. Saudar Vossa Excelência, saudar todos os deputados, saudar também a todos que nos acompanham via TVAL e Rádio Digital, saudar nosso querido prefeito de Curupá, João, terra da banana mais doce do Brasil e do mundo, Curupá, presente o nosso querido prefeito. Mas, senhor presidente, vem essa tribuna para resgatar um tema que abordei na semana passada, que é a decisão por parte da Secretaria Estadual de Educação de dispensar a assessoria de direção em um dos turnos nas escolas que trabalham em 3 turnos. Semana passada, juntamente com alunos, professores e diretores de escolas estaduais e
outras lideranças políticas, participei em frente à Gerência Regional de Educação de Chapecó, de ato que busca reverter a decisão. Que buscaria reverter a decisão? Os diretores e diretoras das escolas apresentaram uma manifestação formal à Secretaria de Educação Simone Schirman, apontando a realidade do cotidiano escolar sobre a importância desses profissionais, ainda mais nesse período de cortes de concursos e de falta de pessoal. Imediatamente buscamos construir ações de forma coletiva para reverter essa decisão equivocada. De forma séria, temos acompanhado essa situação com respeito a todos os nossos professores e professoras, diretores e diretoras, para construir uma solução definitiva, unindo forças. Sabemos que a melhor forma de vencer é unir forças, e isso muitas vezes exige a grandeza de permitir que o mérito pelas conquistas seja dividido com aqueles que lutam ao nosso lado, e nesse ponto valorizamos e reconhecemos o esforço de cada parlamentar dessa casa, de cada diretor, professor e estudante de nosso Estado. Os assessores de direção muitas vezes acumulam as funções de assistentes técnicos, pedagógicos, dando suporte à parte administrativa, física e estrutural das escolas, além de ministrarem aulas como professores substitutos, sempre que necessário, garantindo o cronograma letivo de nossas escolas catarinenses. Por isso, ainda na semana passada, nós aprovamos uma moção contrário a essa decisão, contrário, portanto, a esse ofício circular. Também apresentamos um requerimento solicitando, convocando a secretária de Educação para que viesse a essa casa dar explicação à população catarinense, em especial aos nossos professores e os estudantes de tal decisão. E agora fico muito feliz quando do anúncio do líder de governo dessa casa que tomaram a decisão de voltar atrás, enfim, da retirada dos nossos assessores de direção das nossas unidades escolares do nosso estado de Santa Catarina, entendendo que seria um grande retrocesso à educação catarinense. Um grande retrocesso nesse momento que nós precisamos investir em educação e não, como muitos falam, em economizar em educação. Entendemos que em educação tem que sim que haver investimentos, e por isso quero até aqui parabenizar a Comissão da Educação que realizou, neste dia, uma reunião com a comissão, com os deputados dessa casa, para que pudéssemos, enfim, buscar o entendimento e um sim, oficial do líder de governo dessa casa, da tomada da decisão que foi equivocada por parte da Secretaria de Estado do Estado de Santa Catarina. Então vejo que agora sim, uma grande conquista a educação catarinense, por entender que a educação tem que ser valorizada, tem que haver concursos públicos para que possamos qualificar cada vez mais os nossos professores, mas também dar oportunidade aos nossos jovens em escolas que sejam públicas, gratuitas, mas que também lá tenham, sim, qualidade. Quero também, senhor presidente, aqui nesta tarde de hoje, me manifestar sobre um tema que marca o mês de junho, que é a doação de sangue. Todos os anos, em especial no período das festas de final de ano, assistimos nos noticiários o grande problema enfrentado em todo o país, que é a baixa nos estoques e nos bancos de sangue do nosso estado. A doação de sangue é um gesto de amor ao próximo e que precisa ser cultivado, pois salva muitas vidas. Para se doar sangue, basta estar em boas condições, deputado Maurício, de saúde,
ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, tendo dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e apresentar documento original com foto recente. É importante também destacarmos que, além de um ato de amor e solidariedade, a doação de sangue também garante o acesso a uma série de direitos. Os doadores têm direito à meia entrada em estabelecimentos culturais e atividades recreativas. E para obter meia entrada é preciso apenas apresentar a carteirinha de doador, que pode ser obtida nos bancos de sangue ou nos hemocentros. Os doadores também têm direito a serem atendidos com prioridade nas filas de banco, assim como idosos, deficientes e também de gestantes. E o doador de sangue também tem direito ao dia de folga ao ano. Para isso, ele precisa apresentar o comprovante de doação para a empresa em que trabalha. Apesar do aumento do número, deputado Kennedy, de pessoas doando sangue em função das inúmeras campanhas feitas por órgãos oficiais e movimentos da sociedade civil, os bancos de sangue continuam com seus estoques em situação crítica. Segundo dados oficiais, há uma queda gradativa da coleta e as reservas estão 60% abaixo do patamar ideal. Os tipos de sangue em situação mais delicada são o O positivo, A positivo, O negativo, B negativo e o A negativo, por ordem de importância. O período do ano em que as pessoas mais doam é a primavera, sendo que nas outras 3 estações do ano a frequência cai. No inverno, as gripes e os resfriados afastam o doador. No verão, o calor incomoda e as pessoas se desidratam mais. Além disso, há as férias de empresas escolares, o que tira a prioridade das pessoas em doar sangue. A baixa dos estoques de sangue é uma preocupação mundial. No Brasil, menos de 2% da população doa sangue. Os baixos índices estão ligados ao fato de que a maioria das pessoas ainda não entende a doação como um ato de cidadania ou um hábito. Sobre a campanha do Junho Vermelho, a iniciativa foi criada há 3 anos pelo movimento Eu Dou Sangue, para despertar a consciência da população sobre a importância das doações periódicas. O movimento nasceu depois de as irmãs Debbie Aronis e Diana Bezerin passarem por uma experiência com o pai precisando de muitas bolsas de sangue durante um tratamento de saúde. Com a dificuldade para repor o sangue utilizado, elas entenderam que a questão não era tão simples. Assim, em 2014, deputado Kennedy, a campanha se espalhou por todo o Brasil. O objetivo era sensibilizar as pessoas para que elas coloquem a doação de sangue em sua rotina. Entendam que isso tem que ser um hábito e que não podemos doar sangue só uma vez na vida. Há muitas pessoas que não podem doar sangue por uma série de impeditivos. Então, aquelas que podem, precisam se conscientizar de que a participação delas faz diferença. Nesse sentido, em nosso Estado, é fundamental dar visibilidade a essa campanha, incentivando que nossa população faça a sua doação regularmente, estejam sempre em nível que não ofereça risco e nem desabastecimento. Mais um minuto, deputado. Então, dado a importância desse tema, senhor presidente, deputado Narciso Parisotto, esse trabalho, que é muito feito já pelos nossos HEMOSC, hemocentros, nosso Estado, são relevantes, daqueles que prestam os seus serviços nesses centros de doação e também a todos aqueles que frequentemente fazem essas doações, que não sejam apenas lá esporádica ou porque quando alguém da família necessita, né, daquele sangue, enfim, para poder sobreviver.
mas que o sangue, deputado Parisotto, salva muitas vidas. É um gesto de amor, com o nosso semelhante. Por isso, faça-se manifesto, e esta casa tem sido também sempre grande parceira, através dos nossos meios de comunicação, como TVA, Rádio Digital, sabendo de tamanha importância que são essas campanhas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Parabéns pela vossa colocação. Próximo orador inscrito, deputado Serafim Venzon, não presente. Deputado Mário Marcondes, também não presente. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Com o tempo agora por até 10 minutos, a vossa fala, deputado Padre Pedro, logo depois, deputada Ana Paula Lima. Estamos lembrando a todos que estão nos acompanhando que estamos no espaço reservado aos deputados que querem fazer alguma comunicação. Breves comunicações até às 15 horas, logo depois vem o horário dos partidos políticos, que é destinado o tempo conforme o número de deputados da bancada. Logo depois vem a ordem do dia, e assim que termina a ordem do dia, vem explicações pessoais, que é mais um tempo em que o deputado pode estar fazendo a comunicação ou a fala dentro de um assunto livre, como vai fazer agora o deputado Padre Pedro Baldiceira, que tem um tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Eu aproveito a tarde de hoje, neste horário, exatamente para falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, 5 de junho, é o dia dedicado ao meio ambiente a nível mundial. E, de acordo com a ONU, são necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa plástica se decomponha ou desapareça do meio ambiente. Portanto, não é 1, 2 anos, mas são 450 anos para que uma garrafa plástica ela possa se decompor neste período. Em todo o mundo, só para você ter uma ideia, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto. 1 milhão de garrafas plásticas. A cada minuto são compradas. Todos os anos são usadas até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis. Eu estou falando um pouco em torno do plástico, porque a temática do Dia Mundial do Meio Ambiente é exatamente a questão que envolve a utilização do plástico. Apenas na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. Apenas na última década foi fabricado, produzido mais plástico, deputado Kennedy, do que todo o século passado. São dados da Organização Nacional, pela ONU, são dados da ONU. E todos os anos são utilizados, e aqui é importante, 17 milhões de barris de petróleo para produzir garrafas plásticas. 17 milhões de barris de petróleo para produzir garrafas plásticas. No total, metade do plástico utilizado é de uso único, é descartável. 50% do plástico, ele é descartável, que é utilizado. Levando-se em conta que a taxa média global de reciclagem desses produtos é de 25%. A média global de reciclagem chega a apenas 25%.
Isso significa um volume enorme de lixo plástico descartado todos os dias, todas as horas, todos os minutos no meio ambiente, e geralmente vão ele nos oceanos. Nesse sentido, 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos oceanos, nos mares, anualmente, onde sufocam os recifes de corais e ameaçam a fauna marinha vulnerável. Estima-se, pelos dados aqui da ONU, que até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico. E fico a imaginar quanto plástico que nós, seres humanos, ingerimos no dia a dia, no contexto atual, em que nós nos encontramos. Mas estima-se, pelos dados da ONU, que até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plástico. O lixo prejudica mais de 600 espécies marinhas. Hoje, o deputado Natalino Lázari, entre elas, 15% estão em processo de extinção, entre essas 600. Nós temos um ponto a salientar no Brasil, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. Reduziu a taxa de destruição da Mata Atlântica consideravelmente entre os anos de 2016 e 2017. A queda chegou a 56,8% em relação ao período anterior. Mesmo nestas condições, com essa redução toda, foram desmatados 125 quilômetros quadrados. Mesmo com toda essa redução, mesmo assim, foram desmatados 125 quilômetros quadrados. Mas há várias questões em que nós precisamos avançar. Entre elas, o Brasil ainda é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O Brasil é o maior. O modelo do agronegócio adotado no país envenena a população e o meio ambiente. Infelizmente, a cada dia, a cada momento, a cada instante, se envenena cada vez mais as pessoas e o ambiente ao qual nós fazemos parte. Mas, infelizmente, em nome do lucro, tudo é possível, mesmo que a própria vida esteja em jogo. Temos um dos piores sistemas de saneamento do mundo, poluindo águas sem garantir sua devolução limpa à natureza. E o que é mais grave, não vemos por parte das autoridades federais grandes preocupações para uma efetiva, não só um efetivo debate, mas uma efetiva atitude, ação de preservação ambiental e da relação entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Por isso que, atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente, principalmente no que trata e diz respeito aos impactos negativos da ação do homem, da humanidade, sobre o meio ambiente. E eu, pessoalmente, acredito que nós temos que sair do apenas preocupação.
se ter uma preocupação. Isso é pouco para cidadãos, cidadãs, que a qualidade de vida e tudo que existe passa por esta relação. Não basta só a preocupação. Preocupação, sim, é importante, mas não chega. É preciso que hajam atitudes. E para mim, a verdadeira transformação, a verdadeira mudança, ela passa à luz e a partir da atitude. Então é preciso que tanto os governantes, como cada um e cada uma, cidadãos e cidadãs, nós precisamos de atitudes. Fazermos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Somos desafiados a fazer a nossa parte. Mas os poderes constituídos também têm que construir as políticas necessárias para o enfrentamento. Tomar consciência do uso correto e moderado dos recursos naturais é importante. E para mim, ele se inicia e passa a partir dos primeiros anos de vida. Seja a partir do berço materno, no colo materno, ou nos primeiros anos da escola. É ali que nós criamos consciência, criamos consistência para, de fato, provocar a mudança que precisamos. Parabéns, deputado, pela sua palavra, num dia tão especial como hoje, que nos leva à reflexão. Próximo orador inscrito, deputada Ana Paula Peixe, aliás, Ana Paula Lima, que tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Perdão pela troca de nome, é uma colega minha, radialista em Joinville, Ana Paula Peixe. Deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente, senhora deputada e senhores deputados. Hoje realmente é um dia muito importante, até porque está acontecendo na Câmara dos Deputados a escuta desse doleiro Tecla Duran, que é o temor de Sérgio Moro, porque abre-se a caixa preta diante de todas as investigações seletivas que está acontecendo no nosso Brasil. E o Sérgio Moro, aquele herói dos patos amarelos, daquelas pessoas que saíram às ruas com a camisa verde e amarela, até porque, senhora deputada e senhores deputados, não vi mais ninguém sair de verde e amarelo. Deputado Kennedy, as lojas estão cheias, as vitrines estão enfeitadas, tem até liquidação de camisa do Brasil. Hoje eu passei no centro e vi a um preço até muito baixo do que se esperava há anos atrás, quando Dilma era presidente, todo mundo queria sair de verde e amarelo. E a Copa vai começar daqui a 15 dias. E o pessoal não quer mais usar a camisa verde e amarela. Acredito por estarem envergonhados de terem saído no ano 2016, 2015, 2016, eu sou patriota, contra a corrupção, o Brasil é dos brasileiros, e agora as camisas estão nas vitrines em plena liquidação, porque as pessoas estão envergonhadas. Envergonhadas porque aconteceu no Brasil aquilo que elas não queriam. Esse golpe deixou o povo brasileiro embalsamado, anestesiado, diante de tudo o que aconteceu nesses 2 últimos anos, da perda de direitos de brasileiros e brasileiras, da corrupção que anda solta, mas esse juiz Sérgio Moro, que é o herói dos patos amarelos, faz as investigações seletivas, e é triste ver, senhores parlamentares e senhora deputada, esses patriotas que ficaram nas ruas pedindo o impeachment da nossa presidenta Dilma Vestil, e até acredito que patriota não é aquele que veste a camisa amarela, patriota é aquele que defende as coisas do Brasil, que estão sendo entregues para os estrangeiros, e as pessoas estão embalsamadas, anestesiadas. Por isso que a última greve que deu aqui dos caminhoneiros, que parou o Brasil, sentiram o drama, porque em apenas 2 anos, 239 vezes a gasolina, o etanol, o álcool, o gás de cozinha e o diesel aumentou.
Por isso que parou. Por isso, quando a gente vai hoje nos supermercados, não tem mais aquele movimento todo. Por isso que a gente vê as lojas que também não tem mais o movimento todo. Por isso que a gente vê pequenas empresas fechando as suas portas, porque não aguentam a carga tributária. Porque a gente vê o nosso petróleo que é extraído aqui no Brasil, exportado para os Estados Unidos, e o Pedro Parente comprava esse petróleo que é nosso, refinado, que antes era refinado no Brasil, por isso que o preço disparava. E as pessoas não entenderam, mas compreende agora, porque a única parte do corpo que mais dói no ser humano é o bolso. E está doendo muito. E todo mundo está sofrendo com isso. É por isso que a gente diz que patriota não é aquele que vestiu o verde e amarelo, que fazia aquelas dancinhas, né, deputada Luciana Encaminado? Aquelas dancinhas, para lá, para cá, e dançava e cantava, tinha até era uma coreografia. Essa coreografia eu não estou vendo mais. Eu não estou vendo ninguém mais bater panela, mas a gasolina subiu de novo. E o Pedro Parente, antes de sair, subiu mais uma vez a gasolina. Todos sofrem, senhores e senhoras. Todos nós estamos sofrendo, porque esse que está governando o nosso país é um golpista que está governando, essa quadrilha que está destruindo o nosso Brasil, entregando o que é de mais rico para nós, que é o nosso petróleo. É o segundo país no mundo que tem mais petróleo. O pré-sal foi uma descoberta do nosso presidente Lula, da nossa presidenta Dilma. Eles entregaram tudo. E agora nós estamos comprando petróleo mais caro. O nosso petróleo nós estamos comprando mais caro dos Estados Unidos. É inconcebível uma atitude como essa desse governo. Porque antes que aconteceu, Pedro Parente tem uma longa história com o nosso país. Quando ele era indicado por Fernando Henrique, ele, nas políticas que faziam, por exemplo, em 2001, quando houve aquele apagão elétrico no Brasil, na época do PSDB de Fernando Henrique, quem estava lá para ajustar as contas? Pedro Parente. E o que ele dizia? Ele dizia que ele não podia onerar esse custo do apagão para as empresas. E quem pagava era o povo brasileiro. Lembram disso em 2001, antes do governo do presidente Lula? E agora com a gasolina, a mesma coisa. Ele pega, vende o nosso petróleo para os Estados Unidos e importa, deputado Serafim, olha, se não está defendendo o mercado, e importa, e o povo brasileiro, 239 vezes aumento do combustível e do gás de cozinha. E as donas de casa estão indignadas, porque o gás aumentou significativamente. E eu vou dizer para vocês, isso não vai parar, porque essa política desse governo vai aumentar de novo a gasolina, vai aumentar de novo o diesel, vai aumentar de novo o gás de cozinha, porque não mudou a política ainda. Essa que está aí é para defender os grandes e o mercado internacional, e não é o povo brasileiro, e nós perdemos muito com isso. O tempo que me resta, senhor presidente, senhores deputados, é para falar de um assunto mais agradável e que essa casa tem dado exemplo para o nosso país. Pela quarta vez, nós vamos fazer esse ano a 4ª edição do Congresso Nacional do Parto Humanizado. E esse ano, de uma forma mais diferente, mostro aqui o cartaz, nós resolvemos, a partir de um grande debate feito com os profissionais da área da saúde, com os simpatizantes da causa da humanização do parto, e também com homens e mulheres que querem debater a forma diferenciada, humanizada, respeitosa dessas crianças virem ao mundo, nós vamos fazer pela primeira vez a descentralização, depois de muito debate durante vários simpatizantes do assunto da causa da humanização do parto. Nós vamos fazer etapas regionais, e a primeira etapa vai acontecer no dia 7 de junho, nessa próxima quinta-feira, na cidade de Blumenau, na Universidade Regional de Blumenau, a nossa FURB, no bloco T, a partir das 8h30, e as outras etapas vão acontecer na região sul do estado de Santa Catarina, no oeste, na região serrana, no Planalto Norte e na capital do estado. Esse debate, e dessa forma que vamos fazer esse ano, dessa descentralização das etapas regionais, é para oportunizar todos aqueles e aquelas que querem debater um assunto tão importante, tão emergente e tão necessário, que é a humanização do parto.
Ora, senhoras, é uma coisa tão natural. Claro, para as mulheres é uma coisa tão natural. Mas é uma preocupação também, porque a mulher se prepara desde o primeiro momento que sinaliza positivo o exame da gravidez. Há uma alegria na família, deputado Zé Milton. Eu tenho certeza que o senhor, juntamente com a sua família, ficou muito feliz nesse momento que sinalizou a gravidez. E ela se prepara durante 9 meses para a chegada desse bebê. Mas há um temor entre as mulheres que é na hora do nascimento dessa criança. Por quê? Ela não é tratada de uma forma respeitosa e humanizada. Muitas mulheres têm reclamado sistematicamente da forma violenta que elas são tratadas no momento que chegam à maternidade. Primeiro, porque não se fala mais do parto natural, do parto normal, porque acham que o parto natural e o parto normal é uma coisa horrorosa. Não, a coisa mais natural que é o parto normal. Então, no primeiro dia da consulta com o médico que lhe atende, já é marcado o dia da cesárea da criança. Ora, deixa acontecer naturalmente. O bebê sabe a hora de nascer. A natureza é perfeita para isso. Ele sabe na hora de vir ao mundo. Não é através da cesárea que isso vai acontecer. Não que eu não defenda a questão, a intervenção cirúrgica, que é a cesariana. Quando há um perigo eminente da criança ou da mãe, nós defendemos a intervenção cirúrgica. Mas o natural é o parto normal, é o parto humanizado. E o que é o parto humanizado? O nascimento de uma criança não é um parto humano? Deveria ser, mas não acontece disso. Por isso que essa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa, já é referência no Brasil na discussão desse tema e de legislações que nós aprovamos nessa casa, como a lei da doula, a lei da violência obstétrica, a lei do acompanhante, que foi, inclusive, tema para ser discutido no Senado Nacional e que agora é uma lei. Mais um minuto, deputada. Muito obrigada. Então, essa Casa de Leis tem um papel fundamental na discussão e nas proposições de legislação para garantir a humanização do parto e também do nascimento. E eu tenho certeza que as nossas mulheres catarinenses têm debatido isso e estão querendo informações sobre esse assunto. Então, a primeira etapa é em Blumenau, no próximo dia 7 de junho, na FURB, e nós temos certeza que nós vamos avançar bastante, garantindo a segurança para as mulheres e para as crianças. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula. Peço Vossa Excelência de suma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Nesse momento, a presidência consegue um tempo de até 5 minutos para o deputado Kennedy Nunes. Presidente, muito obrigado, senhores deputados aqui presentes, ao público que nos acompanha pela TVA, pela Rádio Digital, aos catarinenses que estão aqui, sejam todos bem-vindos a essa Casa de Lei. Eu quero fazer um pronunciamento assim muito rápido a toda a população de Santa Catarina que depende do transporte público, toda a população. Lá em Sombrio tem rede de transporte, na maioria das cidades tem. Dizer a quem usa o transporte público, deputado Milton Obos, que um dos insumos que mais incide na tarifa é o óleo diesel. Um dos insumos. E que agora, com o desconto que o governo federal deu do fim do PIS, da COFINS e da CID, esses 46 centavos, estou trazendo esse assunto para dizer para quem usa o transporte público, cobrar do seu prefeito a redução do preço da passagem. Senão, gente, isso vai ficar lucro para a empresa. Eu já fiz isso lá em Joinville. Já levantei, deputada Ana Paula, uma bandeira lá em Joinville para que a comunidade se levante exigindo, porque o preço da passagem de transporte público é decidido por decreto. Decreto.
É o prefeito chamar lá as empresas e dizer, escuta aqui, com esse fim aqui, o que é que vai dar? Então nós vamos baixar. Se nós não fizermos isso, é igual aquele negócio quando aumenta o preço da gasolina, deputado Zé Milton, no mesmo dia aumenta na bomba. Quando baixa, nunca chega na bomba, e agora, que era para ter o preço já baixo, eles estão alegando que não, é que o diesel que estava, olha só, o diesel que eu comprei, deputado Maurício Kudilar, o diesel que eu comprei é no preço antigo, então eu não posso baixar. Mas quando aumenta, ele não diz, não, eu vou manter, aumentou o preço, mas eu vou manter porque a nota que eu comprei é do preço antigo. Então eu estou aqui rapidamente para dizer isso para toda a população do Brasil, que o transporte coletivo tem que baixar a sua tarifa, porque tiraram do insumo óleo diesel esses 46 centavos. Lembrando que o insumo do diesel é um dos pesos maiores que tem junto com lubrificantes e com pneus, mas o diesel é um insumo que é muito utilizado e que está diretamente ligado à tabela de preço do transporte público. Então, portanto, brasileiros, catarinenses, vamos exigir dos prefeitos a redução no preço da tarifa por conta que tiraram 46 centavos por litro do óleo diesel. Menos impostos, tem que reduzir a tarifa também. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, senhor deputado. Fim, então, das breves comunicações. Vamos agora entrar no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Quem vai falar é o deputado Zé Milton. É isso, deputado? O senhor tem o tempo até 13 minutos, senhor deputado. Nossa. Cara deputada Ana Paula, deputado Kennedy, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje, obviamente, que é um dia de uma grande reflexão a todos nós, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Acho que a sociedade tem na sua agenda já há alguns anos, e ainda teremos por muitos outros anos, né, o caminho de se buscar políticas públicas de convivência sustentável com o meio ambiente. Essa pauta tem que estar em todas as agendas, não só nossa, de Santa Catarina, do Brasil, mas também do mundo, para que possamos realmente podermos conviver com uma população bastante grande, sem degradar o meio ambiente. Santa Catarina e o Brasil, em alguns setores, ainda precisam evoluir muito. Hoje pela manhã, aprovamos na Comissão de Agricultura alguns projetos que vão ao encontro dessa pauta da sustentabilidade. Projeto de apoio e de incentivo de políticas públicas para a utilização de biogás, né, e também de biomassa para aproveitamento na produção de energia e também de fertilizantes. Nós precisamos caminhar rapidamente, principalmente Santa Catarina, que tem uma grande produção de dejetos orgânicos, fruto do nosso plantel de animais e também de biomassa das nossas florestas, florestas estas plantadas, que podem também reverter em biogás e em bioenergia para ser utilizada também como fonte de renda para o agricultor, preservando o meio ambiente e, obviamente, que dando aí mais um bom exemplo do nosso Estado para a sociedade. Por isso, acho que a Assembleia Legislativa tem buscado fazer o seu papel, mas eu quero me ater hoje aqui com relação ao setor pesqueiro do Brasil e de Santa Catarina. Na semana anterior, nós fizemos uma visita aqui no Ministério da Agricultura, na delegacia do Ministério da Agricultura aqui em Santa Catarina, para visitarmos ali
o escritório da Secretaria Especial de Pesca, para conhecermos os trabalhos e as dificuldades. Tivemos naquela oportunidade, acompanhados do presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, o Adriano Delfino, e lá nos deparamos, fomos muito bem recebidos pela Superintendente da Agricultura, que nos encaminhou até esse escritório, que funciona nas dependências do Ministério da Agricultura, mas não é mais pertencente responsabilidade do Ministério da Agricultura. Hoje, a atual secretaria, existe uma Secretaria Especial da Pesca ligada ao Ministério, ligada à Presidência da República, para gerir os assuntos da pesca. Nós encontramos lá apenas 3 funcionários remanescentes do antigo Ministério da Pesca, que aqui em Santa Catarina foi praticamente desmontado com aquela operação Enredadas, e todos os documentos apreendidos pela Polícia Federal. Isso tem causado um transtorno muito grande. Vejam vocês que Santa Catarina é o 2º produtor nacional de pescado. Exportamos, temos uma frota pesqueira bastante forte, tanto na pesca industrial, mas também na pesca artesanal. Nós temos aqui em Santa Catarina cerca de 40 mil pescadores, fora a aquicultura, que envolve uma outra quantidade de pescadores no interior, e nós produzimos, nos últimos anos, mais de 200 mil toneladas de pescados, só aqui no nosso litoral, gerando emprego na indústria, gerando exportação, gerando negócios de mais de meio bilhão de reais no nosso PIB catarinense. Santa Catarina, inclusive, exporta carne, filé de pescado para vários países do mundo. E é uma cadeia produtiva que movimenta muitas pessoas. Nós temos 40 mil pescadores e hoje muitas organizações apontam no seu dia a dia o grande potencial que nós temos ainda para crescer. Esses números que eu falei podem rapidamente dobrarem aqui em Santa Catarina, mas o setor está travado, o setor está paralisado, porque o poder público, que deveria fiscalizar, gerir e criar condições para o desenvolvimento, dado a sua desorganização, travou esse setor nos últimos anos. O Ministério estava no Ministério da Pesca, passou para o Ministério da Agricultura, foi para o MIDIC, Ministério da Indústria e Comércio, agora se criou uma nova secretaria especial, que não tem quadros de funcionários para atender a demanda do setor, não consegue liberar licenças, não consegue liberar carteiras de pescadores. Nós temos aqui em Santa Catarina mais de 4 mil filhos de pescadores esperando a sua carteira para poder trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes seguir a profissão do seu pai, e não conseguem, porque o governo, o poder público, não consegue criar condições, uma estrutura para atender essa demanda, para despachar a documentação necessária. E isso leva, muitas vezes, muitas pessoas a pescarem de maneira ilegal, porque para buscar o sustento da sua família. O poder público não dá condição de um lado, fiscaliza e apreende do outro, aplica multas, deputado Natalino, vultuosas, mas vai ver, o processo está protocolado, aguardando o despacho da autoridade competente. Aqui em Santa Catarina, nós temos 3 dedicados funcionários para atender mais de 100 mil pescadores. Barcos de embarcação, licenças ambientais, autorizações, enfim, uma gama de documentos. Vejam só, os defesos, uma série de questões que estão todas à mercê de apenas 4 funcionários, que hoje, muitos deles até com problema de saúde, não conseguem atender nem 10% da demanda. Por isso, na manhã de hoje, nós fizemos uma moção em nome da Assembleia Legislativa, no sentido que foi aprovada pela maioria dos senhores deputados, reivindicando à Presidência da República, ao Ministério do Planejamento,
uma melhor atenção ao setor pesqueiro, um quadro de funcionários adequado aqui em Santa Catarina. O governo federal não pode ignorar o potencial pesqueiro do nosso estado. O governo federal não pode ignorar os nossos pescadores de Santa Catarina. Estamos aí em plena temporada da pesca da tainha e muitas embarcações não podem adentrar ao mar por falta de documentação. Alguns, às vezes, se arriscam e são multados, tendo problemas futuros na sua documentação, tendo que pagar multas para poder ter o direito de recolher o sustento da sua família. Como deputado estadual, conhecendo a realidade desses pescadores, quero aqui pedir o apoio de cada um dos senhores, no sentido de sensibilizarmos o governo federal, Ministério do Planejamento, a Secretaria Especial da Pesca, para aparelhar, colocar mais funcionários, criar condições de funcionamento da Secretaria Especial da Pesca aqui em Santa Catarina, que respeite a pujança do nosso estado, o empreendedorismo das nossas empresas de pesca e também dos pescadores artesanais do nosso estado. Nós temos aqui, no momento em que temos cerca de 14% de brasileiros desempregados, o setor pesqueiro de Santa Catarina está aparelhado para gerar muitos empregos. Basta que a burocracia do setor público trabalhe de maneira adequada. Pode fiscalizar, não tem problema, mas atenda às reivindicações para habilitar os pescadores profissionais de Santa Catarina. Não é um pedido só desse parlamentar, é um pedido da sociedade catarinense, aqui liderada, os pescadores, pela Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, que tem como presidente em exercício o senhor Adriano Delfino, que não consegue, por mais que se esforce, sensibilizar as autoridades. Por isso, faço dessa tribuna o nosso apelo. Quero ouvir aqui, muito atentamente, seu pronunciamento, deputado Milton Obras. Senhor presidente, deputado José Milton Schaef, parabéns por trazer esse tema tão importante para nós catarinenses, principalmente para os pescadores de Santa Catarina, que são parte importante da economia do nosso estado. E a gente fala sempre, quero primeiro dizer que Vossa Excelência pode contar com o nosso apoio em tudo aquilo que for possível. Mas a primeira coisa que a gente pensa, deputado Zé Milton, tem que ter gente, tem que ter condições de fazer a máquina pública andar. E nós vivemos numa época que não dá mais só para pensar em pessoas. Elas custam caro, o setor público criou uma nova elite brasileira, o mais caro, e diferenciado, que não se consegue mais se sustentar. E aí algo que eu venho discutindo aqui em Santa Catarina. Esse tipo de licenciamento, a grande maioria do licenciamento da pesca catarinense, poderia ser todo autolicenciamento. É o governo se organizar, mudar as leis e permitir que o setor de pesca, por exemplo, faça lá com os critérios num sistema informatizado, pague a sua taxa e tire a sua licença online. E daí deixa os funcionários que estão lá para fazer a fiscalização preventiva que deve ser feita, para saber se aqueles licenciamentos são verdadeiros ou não. Mas simplesmente travar os setores produtivos por falta de visão e eficiência desses governos estúpidos que nós temos pelo país, não dá mais para aceitar, deputado Zé Milton. Então, eu queria só fazer esse adendo, à vossa manifestação, que é muito oportuna, para que a gente peça agilidade no licenciamento, usando as tecnologias de informação e mudando essa visão de que nós só precisamos de gente. Não precisa de gente, precisa de sistemas que funcionam e que dê a quem usa e necessita do licenciamento a condição de fazê-lo de forma rápida e eficiente. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado Milton. Quero incorporar suas palavras ao nosso pronunciamento, que vai ao encontro dessa fórmula. Uma forma mais criar condições para que o cidadão possa empreender, gerar o seu negócio, seja ele um pescador artesanal, seja ele um pescador profissional, tem meios para isso. O próprio setor pode se autorregular e o poder público apenas fiscalizar,
Pode-se liberar as licenças, as carteiras, serem liberadas pelas federações de pescadores, assim como é com o CREA, como o Conselho de Medicina. Por que os pescadores não podem ter um conselho disso? É uma profissão, e eles mesmos podem liberar. Eu tenho certeza que eles irão liberar apenas para os pescadores realmente que sobrevivem da pesca. Então, tem caminhos, tem ideias, deputado Milton, que podem ser adotadas pelo poder público. Basta ter vontade, ter competência para fazer acontecer. Mas fica aqui o nosso apelo, nosso pedido de apoio, para que seja dada uma atenção diferenciada para esse setor aqui em Santa Catarina, atendendo o importante setor da pesca catarinense, que gera emprego e riqueza para o nosso Estado. Obrigado, deputado Zé Milton, que falou em nome do Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e Podemos. Próximo horário do PMDB, ou melhor, do MDB agora, porque não tem mais o P. Deputado Valdir Cobalcini, com a palavra por tempo de até 15 minutos, o número do MDB.